Imagina uma só pessoa comandando as 3 funções, tá certo? Então, o juiz que atua ao lado do delegado e do promotor na fase de investigação, ele fica mais pendente para a acusação. Isso é algo natural, né? O juiz é um ser humano. Então, para que haja uma independência maior, o juiz que vai julgar o mérito vai ser uma figura diferente dessa figura da primeira fase de investigação. E digo mais, o fato de o juiz das garantias atuar ao lado mais integrado com a polícia e com o Ministério Público pode significar até, Marta, que seja um juiz mais severo, que seja um juiz que atue acatando mais os pedidos da polícia e do Ministério Público, porque como depois ele não vai julgar o processo, Rodrigo, ninguém vai dizer que ele foi um juiz de mérito parcial, né? Então, isso pode até ter essa vantagem. O juiz vai ficar mais independente e vai poder, em tese, atuar mais integrado aí com a polícia, com isso. Não estou dizendo, claro, que ele tem que analisar os requisitos dos pedidos cautelares, ele não pode descumprir a lei, mas como ele não vai julgar o processo, ele fica também, digamos assim, mais livre para trabalhar em harmonia com as autoridades policiais. E com a presença do juiz das garantias, existe mais imparcialidade ou não tem nada? Eu entendo que sim. Eu entendo que essa separação... Hoje, como é que funciona? Funciona o seguinte, se eu decretar a prisão preventiva de uma pessoa, eu sou o juiz. Eu fico prevento para julgar, né? E o que vai acontecer é justamente um júri de 180 graus. Se um juiz decretar a prisão preventiva, ele não vai mais poder julgar o processo. Um outro juiz que vai ter que analisar com imparcialidade se o delegado, se o promotor e se o juiz estão corretos. Eu entendo que a justiça ganha com isso. Claro, eu entendo que a justiça ganha. Não significa imparcial, não significa impunidade, não. Muito pelo contrário. Pode até ser que esse juiz... É porque o nome juiz das garantias, às vezes a nomenclatura leva a um preconceito. Juiz das garantias vai proteger o bandido. Não necessariamente. Ele pode até ter mais independência para atuar com o promotor e com o juiz, porque ele não vai julgar o processo, tá certo? Então, eu não vejo, eu entendi perfeitamente, Raimundo, a sua observação, mas eu não vejo contradição nessa figura. Eu acho que vai ser um ganho. Por exemplo, se o juiz Sérgio Moro fosse um juiz das garantias, ninguém estaria criticando o juiz, ou o número de críticas seria bem menor por ele ter ali uma integração com o Ministério Público. Não haveria essa crítica, né? Esse é só um exemplo do que pode significar essa figura, tá? Estamos conversando com o doutor em Direito Bruno Queiroz. Ele é advogado criminalista e professor de Direito Penal. Doutor Bruno, essa medida vale só para os processos novos, os antigos? Na verdade, o que acontece hoje é que essa medida está suspensa por decisão do ministro Fux, que uma decisão liminar suspendeu a eficácia. Mas o processo penal brasileiro, ele se aplica aos processos em curso. Em tese, poderia aplicar aos processos em curso, validando, evidentemente, as decisões que já foram adotadas no passado. Tá, doutor Bruno, uma polêmica nesse pacote anticrime é a questão da gravação da conversa entre advogado e o cliente preso nos presídios federais, né? O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso, doutor Bruno? Bom, o advogado, ele tem um sigilo profissional, né? A rigor, essa conversa não pode ser gravada. Se o advogado estiver praticando um crime, né? Se o advogado estiver envolvido com alguma organização criminosa, o que é lamentável, aí não é advogado, é bandido, evidentemente que ele também pode ser alvo de uma interceptação telefônica e de medidas cautelares, buscas, enfim. Mas aí eu estou falando na situação do advogado que pratica crime. Agora, o advogado que está de forma legítima no exercício da sua profissão, aí a conversa não pode ser gravada. Assim como também nós não podemos aplaudir advogados que levam bilhetes, que trazem bilhetes e que acabam se envolvendo com o crime organizado, especialmente com traficantes, né? Eu defendo todo o rigor e a punição contra esses advogados, seja na OAB, seja no processo criminal. Doutor Bruno, nós vamos conversar com Assis Campos, do Rodolfo Teófilo. Assis, muito boa tarde. Boa tarde, Assis. Boa tarde, parabéns ao programa, a equipe, o assunto altamente importante. Por ser o Dia Internacional da Mulher, como teve partida lá em, não sei se foi em Nova York ou foi em Chicago, é quando uma mulher tem a tentativa de obter para o lado de suas amigas uma independência de produção, de
né, de avanço para as mulheres de todo mundo. Doutor, não sei se eu tenho o senhor Ramiro dá boa tarde para ele, o Calixto. Ele está tentando preocupar assim, que esse juiz de garantia é como se fosse você corrigir uma prévia em processamento de dados e tirar aquilo que está o certo e o errado. Não sei se eu estou bem na minha prerrogativa. E então, senhor, isso deve ser muito importante, esse tipo de procedimento da nossa justiça, que tem os pais aí, para caso do país tenha pena de morte, porque isso é um percebe, já tem acontecido muitos casos, nós temos reportagens através do Fantástico, outros jornais aí, e dos internacionais, que tem acontecido muitos casos de um ser humano ser preso, né? Vai para aquela prisão perpétua, ou ser condenado a uma prisão, muitos casos, que anos e anos é que vão descobrir a realidade do fator do crime. Eu acredito que seja assim, eu acredito que você fala, seria muito importante para esses países que adotam ainda a pena de morte, doutor, de a prisão perpétua. Ok, Assis. Valeu, obrigado aí pela participação. Perfeito, Assis. Eu acho que eu concordo com você. Todo mecanismo que possa dar uma segurança maior, um sistema de freios e contrapeso no processo penal, para que a decisão não fique concentrada em uma única figura, eu acho que é importante, porque é importante, é relevante ressaltar que em matéria de processo penal o que está em jogo é a liberdade. Então é um bem jurídico muito caro. Então as coisas não podem ser assodadas, tudo tem que passar por um processo, tem que ter a ver o contraditório, a ampla defesa. E a finalidade do processo é evitar a condenação de pessoas inocentes. Então, eu concordo, eu acho que quanto mais garantia, quanto mais segurança nesse papel do Estado, eu acho que a justiça tende a ser feita. Doutor Bruno, tem ouvinte na linha aí? Tem sim. Nós vamos falar com Carlos Oliveira. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde, querida Márcia. Está me ouvindo? Muito bem, Carlos. Sentindo a sua falta. Eu estou ligando para desejar a você, a Jaqueline, a Camilinha que pegou o vírus da Jaqueline no carnaval todo também. Legal, beleza, um beijo, Fortaleza tá aí. Estamos enrolando, muda um milhão. Então, muita felicidade pela passagem de internação da mulher. A mulher é tudo dentro de uma casa. Tem mulher ali atentado, levantada, tem pulso de bola, garrafal de cartão e ponta de camisola, como a gente dizia. Uma casa tem uma mulher. A gente só dava ao mesmo pelo pé. Mas você sabe, porque você foi marido, né? E partiu nós, todo mundo pregnante, querido, é porque ele perdeu muito. Mas doutor Bruno, não é aí? Doutor Bruno está dando um show aí, né? Tem de lá pra cá, tem da satisfação aí no programa, doutor Bruno. Estou ouvindo. O código de processo penal não joga que vive mudando as coisas aí. Não diz que o juiz que começa o inquérito é aquele que tem que finalizar, porque esse juiz é que ouviu as provas, esse juiz é que ouviu o processo, deve contato com o processo. E quem vai julgar é um que não viu coisa nenhuma, é tudo por ouvir dizer, porque normalmente tudo diz que advogado bom é aquele que consegue provar na justiça que o autor do crime não é o criminoso. É porque a justiça, na justiça do passado, daqui que a gente pode que fica no elefante, a gente está depois de imaginar que gente pobre, ninguém quer ser testemunha de gente pobre, gente rica arranja logo um bocado de testemunha e diz que é os olhos da justiça, que normalmente os olhos de lá e já está com o resto não viu nada. Então esse juiz de garantia, beleza, você vem para contribuir, beleza. Agora, a nossa justiça, doutor, é muito ruim. Aqui a gente pode. Marquinhos, e você, doutor, meu parabéns. Obrigado. Valeu, Carlos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Um abraço grande para você.